oração, nós vamos ter duas orações. Eu vou pedir para o nosso irmão Andrezinho fazer a primeira oração e a nossa irmã Débora fazer a segunda oração em agradecimento a Deus. Deus nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esse dia, pedimos Deus por nós, por Pai também do pessoal da manhã, Pai, proteja essa noite, Pai, como muito obrigado pela comunhão, pelo Senhor abençoando. Pedimos por nós, nos abençoe, por favor. Em nome de Jesus, amém. Querido Deus, nós louvamos o teu nome, por tantas bênçãos que temos recebido das tuas mãos, especialmente pela bênção da salvação de Jesus. Nós possamos ter, ó Deus, essa bênção tão maravilhosa, viva em nossas mentes e nossos corações, de tal maneira que nós possamos estar exalando o agradável do nosso passado. Pedimos, ó Deus, pela mensagem que receberemos através do teu servo, logo mais, a tua mensagem, que esteja falando aos nossos corações, falando às nossas mentes, desperta-nos, ó Pai, de qualquer cansaço, de qualquer distração. Ajuda-nos, ó Pai, a estarmos cada dia com os nossos corações abertos para não somente ouvirmos, mas termos práticas da tua palavra. Nosso oramos sagradas em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu convido aqui o nosso irmão Neemias. Nosso irmão Neemias, ele terá uma participação especial. Vou contar-vos o que penso do meu mestre, como dele recebi a luz e a paz. Ele mudou-me, eu bem sei completamente, como Cristo nenhum outro satisfaz. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado, oh, como ele ama a mim. Cada dia ele vem com segurança, mais e mais a revelar o seu amor. Como anelo compreender completamente esse dom tão divinal, restaurador. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado, oh, como ele ama a mim. Meu maior desejo agora é honrá-lo, proclamar o que ele fez para me salvar, e cantando esse amor inigualável, quero a Deus a minha vida consagrar. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado, oh, como ele ama a mim. Amém. Obrigado, irmão Neemias, pela participação. Meus irmãos, abram as suas Bíblias em 1 Coríntios, assentados mesmos. Eu farei uma leitura, uma breve leitura. 1 Coríntios capítulo 15. A partir do versículo 12. 1 Coríntios capítulo 15.
versículo 12 diz assim: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois alguns dentre vós afirmam que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, a qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia dos que dormem. Graças a Deus pela palavra do Senhor, que essa palavra possa sempre encontrar moradia nos nossos corações e fortalecer a nossa fé. Eu convido aqui agora a nossa irmã Rebeca, junto com o grupo de adolescentes, eles também terão uma participação especial. muitas experiências de personagens bíblicos ao longo das Sagradas Escrituras nos ajudam a aprender determinadas coisas no nosso viver, como nós devemos conduzir, não é, as nossas vidas. E tem uma experiência, não é, bem específica do apóstolo Paulo, que nós vamos tomar por base para aprender daquelas situações em que nós mesmos colocamos a nossa vida em risco por não ouvirmos a voz do Senhor. É aquele momento em que Paulo ele está preso e vai até Roma para ser julgado por César. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, do verso 9 até o verso 15.
palavra do Senhor nos diz assim: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também na nossa vida. Porém o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que deviam partir dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta que olha para o noroeste e para o sudoeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. O navio foi arrastado com violência, e sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Irmãos, Paulo aqui, ele estava então seguindo para Roma. Ele havia apelado a César, Paulo, por conta de perseguições. Ele tinha sido preso, acusado de ser uma espécie de subversivo, e quando estava prestes a receber algumas chibatadas como sentença da sua culpa, então ele revela aos seus algozes que ele era cidadão romano. E todo cidadão romano, antes de qualquer punição, tinha o direito de apelar a César, ou seja, ser ouvido pelo imperador. E aí sim, o seu caso ser julgado, ele tido por inocente ou culpado, e caso fosse culpado, então receberia a pena. E assim foi feito. As autoridades providenciaram a ida de Paulo até a cidade de Roma, capital do Império Romano. No meio dessa viagem, ali no meio do mar Mediterrâneo, eles param na ilha de Creta, e é onde começa o relato dessa experiência de Paulo. E os irmãos devem ter observado que o escritor de Atos, Lucas, ele usa a primeira pessoa. Em determinado momento ele diz nós. Então Lucas estava presente. Lucas foi testemunha desses acontecimentos aqui. Ele não ouviu falar, ele estava escrevendo daquilo que ele viu, sobre aquilo que ele viu, que ele testemunhou, que ele presenciou. Então essa experiência do apóstolo Paulo, junto com Lucas e os demais companheiros de viagem naquele navio, nos ensinam, meus irmãos, algumas coisas muito preciosas e importantes para o nosso viver. Como por exemplo, muitos dos problemas que nós temos, eles são resultado das nossas escolhas. Fomos nós que levamos nós mesmos aos problemas que nós enfrentamos. E isso fica evidenciado nessa passagem que nós acabamos de ler. Eles estavam em porto ali na ilha de Creta, e Paulo fala às pessoas, ao chefe ali do navio, ao líder do navio e aos demais tripulantes, a respeito dos perigos que eles iriam enfrentar se eles saíssem naquele momento. Então do verso 9 até o verso 11, nós vamos encontrar as palavras do apóstolo Paulo, onde ele prevê isso e ele alerta para esse perigo. Depois de muito tempo tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, Paulo então os aconselhou dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não era mais o tempo ideal, eles estavam chegando às portas do inverno. E Paulo, ele alerta o centurião, que era o oficial romano de mais alta patente, responsável por todos ali. Então ele alerta ao centurião a respeito disso. Mas o que foi que o centurião fez? Preferiu não ouvir o que Paulo estava alertando, mas sim dar voz, ou ouvir, valorizar mais a voz do piloto e do mestre do navio, que ele achava serem pessoas muito mais experientes no ato de navegar do que o apóstolo Paulo.
Então o centurião, ele decide, segundo nos diz o versículo 11, fazer o que o mestre do navio, o piloto, desejava, e não escutar o que o apóstolo Paulo havia dito. Meus irmãos, isso nos aponta para o cuidado que nós devemos ter nas decisões que nós precisamos tomar nas nossas vidas. A quem é que nós estamos dando ouvidos no momento em que nós precisamos decidir algo a respeito do nosso viver? Nós não acreditamos que Deus sempre nos fala? Sempre Deus tem algo a nos dizer, de diferentes formas, seja através de uma pregação, seja através do estudo da sua palavra, na meditação da sua palavra, nas nossas orações com o Senhor. O Senhor sempre tem algo a nos dizer, mas pela nossa teimosia e nossa tendência em não darmos ouvidos à voz de Deus, nós mesmos colocamos muitas vezes a nossa vida em perigo. Através da sua palavra Ele nos mostra qual é a sua vontade, mas a gente insiste em querer fazer a nossa própria vontade, a escutar o nosso próprio coração e fecharmos os nossos ouvidos ao que Deus tem a dizer. E aqui nessa experiência de Paulo e dos seus companheiros de viagem, foi isso que aconteceu. Deus, através do apóstolo Paulo, estava alertando aquelas pessoas: é melhor ficar. E o que foi que eles resolveram fazer? Não, nós vamos. Deus muitas vezes nos fala isso: para, fique onde está. E a gente teimosamente quer continuar. Aí vamos nos meter nas mesmas dificuldades que Paulo e os outros companheiros de viagem se meteram, porque não quiseram ouvir o conselho do apóstolo Paulo. Então muitas vezes, meus irmãos, os problemas que nós enfrentamos, as dificuldades que nós enfrentamos nas nossas vidas, por causa das nossas más escolhas, porque nós não ouvimos o que Deus tem a nos dizer. E quais são as consequências para as nossas vidas? Quais foram as consequências para aquelas pessoas que estavam naquele navio junto com o apóstolo Paulo? Sempre haverá consequências, elas sempre virão. Quando nós não ouvimos a voz de Deus, quando nós não confiamos naquilo que Deus tem a nos dizer a respeito das nossas vidas, consequências negativas acontecem. E o que o texto vai nos apresentar aqui, vejam a dinâmica, como isso é muito semelhante ao que acontece conosco, quando nós não ouvimos o que Deus tem a nos falar, nós não seguimos as recomendações do Senhor para o nosso viver. Segundo o versículo 13, depois que eles zarparam do porto onde estavam, diz o versículo 13: soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Tudo parecia tranquilo, tudo parecia que iria dar certo. Eu fico imaginando o piloto, ou o mestre do navio, ou até mesmo o centurião, diante daquele cenário, olhando para Paulo e dizendo: cadê Paulo? A dificuldade que você falava, o que está ventando aqui, soprando, é um vento brando, as condições estão ótimas. Meus irmãos, uma tendência de quando nós rompemos a vontade do Senhor, uma tendência é que inicialmente parece que tudo dá certo, parece que tudo vai ser conforme o que a gente havia planejado. E aqui na viagem do apóstolo Paulo era isso que estava se configurando. No início tudo dando certo, um vento tranquilo, as condições aparentemente ideais. Mas vejamos a partir do versículo 14: entretanto, alguém já disse que o problema das nossas vidas é o entretanto, né? Vai tudo muito bem, entretanto, aí é sinal de que a coisa está mudando, e para pior. Versículo 14: entretanto, não muito tempo depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. O navio foi arrastado com violência,
e sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Pouco tempo depois, quando aparentemente estava tudo tranquilo, eis que a situação muda no estalar de dedos. Eles agora vão ter que enfrentar esse Euroaquilão, que era uma espécie de furacão, de tufão, conhecido e temido na época, especialmente pelos navegantes. Os irmãos imaginam estar no meio de um mar, no meio de uma tempestade, de um tufão, de um furacão? Pois foi isso que Paulo e os seus companheiros de viagem começaram a enfrentar. Pouco tempo depois, a situação então mudou. Não é isso que acontece conosco? Quando nós rompemos a vontade de Deus, quando nós não escutamos o que Deus tem a nos dizer, aparentemente tudo começa bem. Mas, meus irmãos, logo em seguida, nós vamos ter que começar a enfrentar circunstâncias e forças da vida que estão muito além do nosso controle. E essas forças e circunstâncias é que vão passar a controlar a nossa vida. Porque Lucas registra aqui que eles tentaram de tudo para manobrar o navio no meio daquela tempestade, violentíssima tempestade. Tempestade para a qual eles mesmos conduziram o navio. Aí chega um momento, segundo Lucas, no versículo 15, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. O que é que isso significa? Perderam completamente o controle do navio. Completamente. E agora o que é que faz? Deixa. Eles não tinham mais como controlar a direção que estavam tomando. Não é isso também que vai acontecer com as nossas vidas? Quando nós rompemos a vontade de Deus, inicialmente pode ir tudo bem, mas vai chegar um momento em que a tempestade chega, se torna uma realidade, e nós vamos, meus irmãos, perder completamente o controle sobre as nossas vidas. Nós estaremos agora à mercê do vento, nos deixando levar, porque perdemos o controle sobre as nossas vidas. E a coisa só vai piorando. Segundo o versículo 20, ainda desse capítulo 27, Lucas diz: e não aparecendo havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Se a coisa já estava complicada, os dias foram se passando e essa situação foi ficando mais e mais difícil. Eu fico imaginando, meus irmãos, a situação, o drama que aquelas pessoas estavam vivendo. Lucas diz: alguns dias sem ver a luz do sol, tudo nublado, tempo fechado, vento para lá e para cá, chuva, eles sem controle do navio. Aí Lucas diz: o negócio foi tão feio que eles achavam agora que não tinha simplesmente mais salvação. Quando nós rompemos a vontade de Deus, os problemas que daí surgem, eles podem nos levar também a isso. Nós não temos mais o controle sobre as nossas vidas, e de repente achamos que não temos também mais salvação. A esperança parece que vai embora. É essa situação, e reforço mais uma vez: culpa de quem? Nós mesmos, porque nós não demos ouvidos à voz do Senhor, porque nós não valorizamos o que Deus tem a nos falar sobre a sua vontade para as nossas vidas. É dessa forma, é nessa dinâmica que nós vamos seguir e direcionar o nosso viver. Inicialmente tudo bem, tudo tranquilo, mas depois as coisas mudam, ao ponto de nós perdermos completamente o controle do nosso viver e chegarmos ao fundo do poço, achando que não existe mais esperança de salvação. Quando nós rompemos a vontade do Senhor,
quando nós desprezamos o que Deus tem a nos dizer, nós corremos seriamente esse mesmo risco que o apóstolo Paulo e aquela tripulação naquele navio estavam enfrentando. Daí o perigo de nós taparmos os nossos ouvidos à voz de Deus. Um outro personagem também passou por uma situação semelhante, a mesma dinâmica, o rei Josafá. Quando ele se aliou com o rei Acabe, Josafá era rei de Judá, o reino do sul, e ele vai se aliar com Acabe, rei do norte, um dos piores reis que o reino do norte, Israel, teve ao longo da sua história. Terrível mesmo, Acabe, casado com Jezabel, inimigos, arqui-inimigos de Elias. O rei Josafá faz aliança com Acabe. E o texto bíblico, lá em 2 Crônicas, capítulo 18, essa narrativa está lá. O texto bíblico vai dizer que antes, porque o que Acabe queria era o apoio de Josafá, apoio militar, para que eles fossem lutar contra o rei da Síria. E o rei Josafá, homem temente a Deus, um bom rei, não é? Ele quer ouvir o que Deus tem a dizer a respeito daquilo dali. Os profetas de Acabe eram aqueles profetas domésticos, só falavam o que o rei queria ouvir. O que era que o rei queria ouvir? Vai para a guerra e você será vencedor. E dessa forma os profetas profetizavam: vai, que vai dar tudo certo, é a vontade de Deus, é isso mesmo que Deus quer para vocês. O rei Josafá, ele fica meio desconfiado daqueles profetas, é o que a gente chama de chapa branca, né? Só quer dizer o que agrada a gente, nunca vai dizer algo que nos desagrade, que nos chame a atenção para os nossos erros, não. Aí o rei Josafá diz: vem cá, não tem mais nenhum outro profeta aqui que a gente possa ouvir? Aí o rei Acabe diz: tem um. Os irmãos lembram quem era? Alguém lembra? Micaías. Eles têm um, Micaías, mas eu não gosto dele não, porque ele só profetiza coisas contra mim. Aí mesmo assim ele manda chamar, a pedido de Josafá, o Micaías. E Micaías, aí o oficial que foi buscar o Micaías, ele já alerta: olha, cuidado com o que você vai falar, não é? O rei está querendo isso daqui, cuidado com o que você vai dizer para o rei. Aí Micaías se compromete: não, só vou falar o que Deus tiver a dizer através de mim. E Micaías se coloca diante do rei Josafá e do rei Acabe, e a palavra que ele tem vinda de Deus, mais uma vez foi uma palavra contrária ao desejo de Acabe. Acabe queria porque queria ir à guerra. Aí Micaías, a princípio ele diz: vai dar tudo certo. Aí ele fala com ironia, tanto que o Acabe percebe: rapaz, fala a verdade. Aí Micaías então diz: o Senhor me mostrou que mandaria um espírito de engano para falar através dos profetas, a fim de que convencesse o rei Acabe a ir para a guerra. E Deus havia dito: se ele fosse para a guerra, certamente morreria. Aí Acabe, desejoso de ir para a guerra, mandou prender Micaías. E Micaías disse: se o que eu falei aqui for mentira e não se cumprir, né, que isso recaia contra mim. Mas se cumprir, vocês saberão que foi Deus quem falou. E o restante da história é simples: vai acontecer o que Deus havia dito. O rei Acabe, ele é derrotado. Josafá cai na esparrela de seguir. Aí vejam a questão, meus irmãos: um homem temente a Deus, que dá ouvidos a um rei tão ímpio quanto Acabe, ele queria o que da vida dele? Ele vai, acompanha, mesmo vendo e ouvindo o que Micaías havia falado na presença dele, mesmo assim ele vai junto com Acabe. E a Bíblia vai dizer que naquela batalha os seus exércitos são derrotados, como Deus havia falado. O Acabe, ele quer dar uma de sabido, ele é ferido, não é? Mas antes disso ele
Tem coisas, meus irmãos, que a gente fica pensando, como é que o camarada cai numa situação dessa? Porque a narração ali da Bíblia é de que Acabe, ele faz um acerto com o rei Josafá, dizendo assim: ó, você se veste de rei e eu vou me vestir como um soldado qualquer. O que é que isso significa? Numa batalha, você não quer matar logo o principal líder? Se você mata o principal líder, o restante do seu exército, vendo o seu líder morto, vai se dispersar. Então Acabe e Josafá vai nessa conversa, e o rei Acabe, achando que com aquilo iria se disfarçar e ninguém iria notá-lo, aí o texto bíblico diz que um arqueiro sírio, com a última flecha que ele tinha, atirou aquela flecha para o alto, não mirou ninguém, atirou a flecha para o alto, e a flecha fez aquele percurso e feriu justamente Acabe. Não foi, a coisa é tão direcionada para nos convencer que foi coisa de Deus, que diz que a flecha penetrou a parte do corpo de Acabe, naquele único lugarzinho onde a armadura não protegia. Se aquele arqueiro ele tivesse 1000 flechas e ele intencionalmente tentasse acertar o rei Acabe para atingir aquele lugar, as 1000 flechas ele erraria. Mas aquela flecha, ela foi conduzida por Deus, para que a sua palavra fosse cumprida. E Acabe, ferido mortalmente, volta lá para a sua cidade, e ali ele vai morrer, conforme a palavra de Deus havia sido dita através do profeta Micaías. Micaías estava falando em nome do Senhor. E se Acabe resolvesse ir para a guerra, Deus havia dito: você vai morrer, e morreu. Meus irmãos, todas as vezes, isso daqui não é questão de profecia, não, é questão de constatação. Todas as vezes que nós quebramos a vontade de Deus para o nosso viver, coisas ruins acontecerão. Coisas ruins acontecerão. Porque é isso que a Bíblia nos ensina, é isso que a Bíblia nos mostra. Nós colocamos a nossa vida em risco. Nós vamos chegar a tal situação de desespero, achando que não temos mais esperança nenhuma de salvação. Mas o mais maravilhoso nessa história de Paulo, e o que acontece também nas nossas vidas, diz respeito à misericórdia do Senhor. Mesmo nós rompendo com a sua vontade, mesmo nós na nossa rebeldia contra o que Deus fala para nós, para o nosso bem, para o nosso benefício, Deus continua nos falando. E foi isso que aconteceu, versos de 21 a 25, ainda no capítulo 27 de Atos. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito. No meio da tempestade, Deus volta a falar com Paulo, para que ele fale com aquelas pessoas no meio daquele navio onde eles estavam. Não é assim que acontece também nas nossas vidas? Deus, pela sua misericórdia, pela sua tão grande misericórdia, no meio da tempestade, ele também volta a falar conosco, nos direcionando essas mesmas palavras. Está vendo o que foi que você fez? Não era para ter atendido lá atrás, porque Paulo começa falando isso, né? Senhores, era para vocês terem me ouvido, ainda quando nós estávamos em Creta, para evitarmos essa situação. Mas mesmo nessa situação, Deus falou comigo. Um anjo foi enviado para me anunciar isso. Não tenha medo.
E outro detalhe do texto, meus irmãos: Deus vai fundamentar a fé de Paulo, para que Paulo acreditasse naquilo dali, dizendo que era necessário que Paulo comparecesse perante César, porque aquilo era propósito de Deus para a vida de Paulo. Não seria a tempestade que iria impedir o cumprimento do propósito do Senhor na vida do apóstolo Paulo. Deus tinha algo para Paulo lá na frente. No meio do percurso de uma tempestade, Deus diz: não vai ser essa tempestade que vai impedir o cumprimento da minha vontade na sua vida. Você vai estar perante César, porque Deus assim havia definido, Deus havia assim determinado. Deus mostra e fortalece a fé de Paulo, e Paulo diz: eu creio nisso, porque eu tenho que chegar até Roma e falar perante César, porque foi isso que Deus determinou. A tempestade passou de imediato? Não passou de imediato, continuou, mas Paulo encorajou aqueles homens a crerem. Deus tem um propósito na minha vida para que eu me case com determinada pessoa. Isso pode variar, mas tem um propósito, meus irmãos, que é comum a todos nós, e esse é o maior dos propósitos que Deus tem para as nossas vidas: vida eterna. Deus tem esse propósito, colocou, olha, o alvo, o objetivo final é a vida eterna. E como nós chegaremos lá? Porque Deus colocou esse propósito. Nada, nenhuma tempestade vai impedir que esse propósito se cumpra. Aí a gente entra numa área da doutrina, que é a certeza da nossa salvação, e que nós temos isso. Quem é salvo, meus irmãos, é salvo para sempre. Não há nada, nem ninguém, que vai impedir o cumprimento dessa promessa de Deus para aqueles que creem em Jesus Cristo. Nada e ninguém. Paulo aprendeu isso aqui. É necessário que você chegue até César. Essa tempestade não vai tirar a sua vida. É necessário que nós alcancemos a vida eterna. Nem nós mesmos, e aí Deus nos protege até de nós mesmos. Deus vai voltar a falar, e a gente precisa ter os nossos ouvidos abertos e sensíveis à voz de Deus, porque no meio das nossas tempestades, Deus também tem algo a dizer, e Ele vai reforçar isso. Coragem, porque vai passar. É esse o Deus a quem nós servimos. O apóstolo Paulo, o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 1, verso 6, ele diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, até a volta do Senhor. Ele vai aperfeiçoar. Nós vamos aperfeiçoar? Não, é Deus quem vai trabalhando de maneira a nos garantir a vida eterna que Ele nos concedeu através da nossa fé no Senhor. Mas tem nessa mesma experiência algumas que poderíamos chamar de recomendações ou de atitudes que nós podemos ter para superarmos os nossos próprios erros. As palavras do apóstolo Paulo que nós já lemos aqui é no sentido de nós crermos que Deus tem o controle da situação. Aparentemente não tinha controle nenhum, mas o que Paulo fala, aquilo que ouviu de Deus é isso: Deus está no controle. Deus está prometendo que ninguém aqui vai perder a vida, porque a situação está sob o controle de Deus. Por mais difícil que ela seja, por mais complicada que ela se apresente para nós, se nós chegarmos ao ponto de perdermos a esperança, o que Deus tem a nos dizer é isso: precisamos crer que Deus continua com o controle da situação das nossas vidas, porque nós pertencemos a Ele.
Então ele está ele tem o controle sobre qualquer circunstância do nosso viver. O apóstolo Paulo, o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, verso 6, ele diz: tendo por certo, isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, até a volta do Senhor. Ele vai aperfeiçoar. Nós vamos aperfeiçoar? Não. É Deus quem vai trabalhando de maneira a nos garantir a vida eterna que Ele nos concedeu através da nossa fé. Foi essa experiência que o apóstolo Paulo teve. Mas tem nessa mesma experiência algumas que poderíamos chamar de recomendações ou de atitudes que nós podemos ter para superarmos os nossos próprios erros que se iniciaram no momento em que nós desobedecemos à vontade de Deus. Aparentemente não tinha controle nenhum, mas o que Paulo fala, aquilo que ouviu de Deus é isso: Deus está no controle. Deus está prometendo que ninguém aqui vai perder a vida, porque a situação está sob o controle de Deus. Mas outra coisa também que nós somos chamados a aprender nessa experiência de Paulo. Do verso 30 até o verso 32, Lucas escreveu assim: nisto os marinheiros tentaram escapar do navio, arriaram o bote no mar, a pretexto de que iam largar âncoras na proa. Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vocês não poderão se salvar, porque só vão sobreviver aqueles que estiverem dentro do navio. Significa o que, meus irmãos? Deus está dizendo assim: olha, confie em mim, não se precipite, não tente resolver a situação à sua maneira. Nós precisamos confiar que Deus tem o controle e que no momento certo Ele vai agir. Não podemos nos precipitar. O que nós precisamos fazer é confiar em Deus e que Ele agirá no seu tempo. Mesmo que a gente perca a paciência, ache que precisamos tomar alguma atitude, mas nunca tome a atitude sem estar de acordo com os planos de Deus. Não podemos nos precipitar. Precisamos também, no meio das nossas tempestades, meus irmãos, conservar as nossas forças. Vejam o que Paulo recomenda nos versos 33 e 34. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, vocês estão sem comer, não tendo provado nada. Por isso peço que comam alguma coisa, pois disto depende a sobrevivência de vocês. Porque nenhum de vocês perderá nem mesmo um fio de cabelo. Conservar as nossas forças. Não podemos, na verdade, desistir. Então, o que Deus tem a nos dizer também, a nos ensinar, é isso: conserve a sua força, vá se fortalecendo, porque no momento certo em que Deus der a ordem, nós precisaremos ter a força necessária para agirmos, mas no tempo dele. Não precisamos e não podemos desanimar no meio das nossas tempestades. Mas também, meus irmãos, e tem aqui uma última atitude que nós aprendemos com a experiência de Paulo, é que nós precisamos aliviar a carga da nossa vida de coisas inúteis. Observem os versos 18 e 19. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte começaram a jogar a carga no mar. E no terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E lá no verso 38, refeitos com a comida, aliviaram o navio jogando trigo no mar. Levava principalmente trigo, mas também outras cargas. E observem que, diante daquela situação, o que precisava era o navio ficar mais leve. Então, Lucas diz que eles começaram a jogar a carga fora.
supérfluo, né? Vai jogando fora. Chegou um determinado momento em que eles começaram a jogar fora a armação do navio, todos aqueles aparelhos, né? a base ali das velas e tal, necessário para a navegação, mas no momento de desespero daquele, se tornava inútil. Então joga fora também, para o navio ficar mais leve. Até que chegou o momento em que eles tiveram que se desfazer da carga mais preciosa. Para nós navegarmos nas nossas tempestades, a gente precisa aliviar o nosso viver. Jogar fora da nossa vida coisas inúteis e até mesmo, eis o desafio de nós nos livrarmos de coisas que nós achamos essenciais para o nosso viver, mas que na verdade só está trazendo peso. O trigo era o mais valioso, mas em nome da sobrevivência eles tiveram que largar, abrir mão daquilo que eles consideravam o que era mais precioso que eles estavam carregando: o trigo. Nós precisamos também fazer isso. Há determinadas coisas que nós vamos acumulando no nosso viver. Lembra daquela história do quartinho da bagunça que todo mundo tem? Vai juntando, daí a pouco está abarrotado. Mas na verdade é apenas uma carga a mais que está prejudicando o nosso relacionamento com Deus. E nós precisamos abrir mão disso. Por mais doloroso que seja, eu fico imaginando a cabeça do centurião. Está jogando fora aquilo que a gente estava levando de mais precioso para Roma, o trigo. Mas teve que jogar. Senão, todos iriam morrer. Mas jogaram fora. O desafio, meus irmãos, é nós pensarmos o que é que nós temos na nossa vida, que nós guardamos e achamos que é a coisa mais preciosa do nosso viver, mas que na verdade tem se tornado só um fardo e que tem atrapalhado a nossa vida com Deus. O que é que a palavra do Senhor tem a nos ensinar então esta noite? Nós, muitas vezes, somos responsáveis pelas tempestades que nós atravessamos, pelas tempestades que nós enfrentamos, por conta de que? Rebeldia nossa, não valorizarmos a vontade do Senhor. Aí colocamos a nossa vida nessa situação e vamos colher essas terríveis consequências de chegar a um ponto em que nós largamos a nossa vida diante do poder, né, e da gravidade das consequências com as quais nós vamos ter que lidar. Mas que mesmo assim, na sua infinita misericórdia, no meio das nossas tempestades, Deus tem algo a nos dizer. Deus nos encoraja para nos mostrar que os seus propósitos são maiores do que qualquer outra coisa que possa acontecer com cada um de nós. E o desafio que Deus deixa para nós é confiarmos nele, confiarmos que a tempestade vai passar, que Deus está sob controle, que Deus tem o controle sobre essa situação, que Deus continua dirigindo as nossas vidas e que nós precisamos continuar colocando nele a nossa fé, aguardar o tempo dele, aguardar o momento em que Deus vai agir, nos fortalecendo e sempre aumentando a nossa fé, sabendo que Deus nos ama, de que nós pertencemos a Ele e de que ao final tudo vai dar certo. Dessa forma, meus irmãos, Deus seja engrandecido no nosso viver e que a sua palavra nos mostra e nos desafia a dia após dia continuarmos confiando nele. Que assim Ele nos abençoe. Assim como Paulo, né, estava a caminho para Roma, nós estamos também viajando para a nossa Roma, uma Roma superior, uma Roma celestial. E nada vai nos impedir de chegar lá, porque Deus nos predestinou para esse destino final. Mas que nessa viagem nós possamos ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus, para que possamos evitar tempestades desnecessárias e as tempestades que surgirem nós possamos confiar no Senhor. Sempre lembrando disso, como o pastor bem aplicou aqui. Jogar fora da nossa carga aquelas bagagens que não são necessárias. Meus irmãos, para nós encerrarmos, vamos nos colocar de pé, vamos cantar mais um hino, vai ser um corinho Satisfação, né? Satisfação é nova vida, eu com Jesus, em alegria.
Aleluia.